Ative o sino das notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas. Bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Vocês estão bem? Espero que sim, que todos estejam bem. Nós iremos reagir a um vídeo, que é um corte do Flow Podcast, aonde está ali o Igor 3K, aonde está ali o Sérgio Sacani e o Rodrigo Silva. E o tema que será debatido neste corte é se o dilúvio é um mito ou uma realidade. O dilúvio bíblico de Noé aconteceu ou não aconteceu? Então nós vamos assistir aqui, vai estar muito bom. Só que eu quero fazer um aviso a vocês, dois avisos na verdade. Primeiro aviso é que eu quero dizer que a imagem do Rodrigo Silva não aparecerá destacada neste vídeo, porque o arqueólogo Rodrigo Silva ou a sua equipe, então não sei quem, então não posso afirmar, mas alguém ligado ao trabalho dele aqui no YouTube fez uma solicitação de direitos autorais nenhum dos últimos vídeos que reagimos a ele quando ele foi no Inteligência Limitada, lá no podcast do Vilela. E me parece que foi uma solicitação manual, vocês estão vendo na tela aí agora, porque foi em trechos específicos do nosso vídeo aqui. Então, como eles desmonetizaram o nosso vídeo, o YouTube desmonetizou o nosso vídeo a pedido de alguém vinculado ao Rodrigo Silva, ele, não sei, a empresa, pode ter uma empresa cuidando do conteúdo dele, não sei, alguém que cuida do, não sei, eu sei que fizeram e me parece muito que foi manual. Então, já que não pode discordar do Rodrigo Silva, não pode usar a imagem dele pública, mesmo quando ele vai a lugares que ele está dando uma entrevista e ele sendo uma pessoa pública, é um direito dele, Ele não quer aparecer aqui no Verdades Ocultas da Bíblia, é um direito dele. Então, quando o Rodrigo Silva estiver falando sozinho, a imagem dele não vai aparecer, a edição vai tirar a imagem do Rodrigo Silva, tá bom? Uma questão ao Rodrigo Silva, as pessoas podem discordar de você. Se as pessoas discordam de você, Rodrigo Silva, ou a equipe do Rodrigo Silva, não sei quem fez isso, não quer dizer que as pessoas estão te atacando, No vídeo eu não dirigi nenhuma palavra ofensiva, eu não fiz nada, apenas trouxe informações históricas e arqueológicas, mas que as informações divergiam das informações dadas pelo Rodrigo Silva. Então não dá nem para dizer que era uma discordância, mas eu discordo sim de muita coisa que ele fala, eu discordo totalmente porque eu tenho acesso à literatura especializada, coisa que crente, a maioria não faz. Então só estou avisando ao pessoal que quando o Rodrigo Silva for falar, a imagem dele será tirada aqui do canal, porque por conta da imagem dele em um podcast no Inteligência Limitada aparecer, nós aqui fomos desmonetizados por causa dele ou da equipe dele, ou não sei, da empresa que cuida do conteúdo dele, não faço a mínima ideia. Então, vamos lá então, vamos ouvir aqui, dilúvio bíblico aconteceu ou não, vamos lá, play. Eu deixei para reagir o vídeo aqui, eu não sei se o Sacani vai falar alguma coisa acerca disso, mas as datações de quando a Lua foi atingida por meteoritos e trouxe aquelas formações de crateras, e a datação de isso ter acontecido na Terra, no caso, se colocasse, se o dilúvio tivesse acontecido, não bate, não bate. Eu não assisti o vídeo, então, estou sendo sincero, eu não assisti esse vídeo, estou reagindo agora aqui com vocês, estou dando a minha palavra. Não assisti este vídeo, estou reagindo agora. Por isso até que eu falei aquilo no começo, que
que eu queria ter uma reação mais espontânea possível. Não bate. E outra coisa, cadê as evidências que estes corpos celestes, meteoritos, astroblemas, cadê a evidência científica, um artigo científico publicado, de que na época do dilúvio bíblico, que vai ter uma datação, não vai ter que ter uma datação, quando ocorreu o dilúvio, há alguns 1000 anos atrás, a evidência, aonde estão as crateras, que nós temos várias crateras de milhares e milhões de anos. Então, aonde estão as crateras que batem com a datação da época do dilúvio e que isso provocou uma inundação mundial? Temos, crente, acorda para a vida. Sei que você já estava aí já quase falando em línguas, com o que o Rodrigo Silva está falando, acorda para a vida. Temos, isso foi evidenciado, os próprios crentelhos lá da arqueologia, quando foi lá buscar isso aí, se é que foi, achou isso, repete comigo, não, isso, exatamente. Aqui, ó, sabe o que está acontecendo agora? Está acontecendo isso aqui, ó, malabarismo. Que isso, mestre? Vamos acelerar, né? Já tem que acelerar. Vamos lá. A raça humana está espalhada no globo inteiro há milhares e milhares de anos. E o conceito de civilização na própria antropologia, isso já vem mudando. Antes, por exemplo, dos sumérios, haviam os ubaidianos, que seriam os pré-sumérios, alguém que veio antes do sumério. Presença humana na África é mais antiga, presença humana na Austrália, beleza? Então, a gente, quando fala de conceito civilizacional, a gente tem alguns aspectos a considerar. A formação da escrita, organização civil e por aí vai. Mas dizer que alinhar o berço da origem da humanidade como a origem civilizacional, como um conceito de organização de grupos, é meio complicado. A gente tem presença humana no Brasil há 10 mil anos atrás, a gente tem presença humana na Europa, nas próprias ilhas britânicas, o primeiro homem, chamado primeiro homem britânico. Então a gente tem presença humana de milhares de anos atrás, com artigos científicos publicados, revisados por pares, beleza? Então, esquece isso aqui. Isso aqui é argumentação dentro do meio confessional bíblico. Não é bem esse o caminho, não. Porque antes dos sumérios existiam outros, e outros, e outros, e outros. Então, ali é só uma questão organizacional. E não que a vida, a humanidade começou ali. Então, busque conteúdo de especialistas. Para de ficar repetindo as coisas igual papagaio de pirata e se deixando levar por argumentos frágeis, equivocados, de alguém que nem é daquela área. Só isso que eu quero dizer. Você está dizendo que ele está falando isso? Não, estou dizendo que ele está falando isso, não. Estou dizendo para você abrir a sua mente em relação a isso. E começar a se debruçar na literatura especializada. Para de comprar livro de editora evangélica. Compra livro acadêmico. Compra livro de pesquisador sério. Compra livro de pessoas imparciais, que vão se apegar ao fato, aos dados, à informação. Ok? Esquece esse negócio de ficar dando ouvido para religioso, que sabe, porque é doutor. Não, meu amigo. Certificação de nível superior não é sinônimo de honestidade. Não é porque o cara tem um doutorado que é honesto, e nem que está falando a verdade. Agora, pega um livro de especialistas. Exatamente. Livros de PhDs, especialistas, imparciais. Quer em português? Professor, doutor, também arqueólogo, teólogo, tem doutorado na Alemanha, José Ademar Caefer. Acho que é Caefer ou Kéfer, eu nunca acerto o nome do professor. Tem um livro maravilhoso. A Bíblia, a Arqueologia e a História de Israel e de Judá. Baixa esse livro. Português. Compra lá o PDF. Compra. Tem um livro muito bom. Não se lembra se é história da Bíblia, história bíblica, ou eu não lembro agora o nome, o primeiro nome, mas é uma leitura crítica da Bíblia. Também. Arqueologia das terras
de Israel, lá tem o 1 e o 2, as cartas de Amarna, editora Paulus. Isso sim é um arqueólogo sério, comprometido, cheio de artigo científico publicado, imparcial, tá ali para te falar a verdade. José Adhemar Caefé, lê os livros dele, tem um monte aí, compra, adquire. Para de querer, sabe, ficar com malabarista, contando história. Para com isso, chega, já é um homem maduro, já é uma mulher madura. Você já é uma pessoa madura. Já é um homem maduro, uma mulher madura. Para de ficar indo atrás de historinha. Vai na fonte. Leia livros de pessoas que vão te apresentar a fonte primária como ela é. E detalhe, todos os povos variam o mito do dilúvio. Eu já fiz aqui vários vídeos sobre dilúvio bíblico, grego, hindu, asiático. Já fiz aqui, cara. As distorções são... E o dilúvio bíblico é praticamente uma cópia das literaturas que nós temos ali no Antigo Oriente Próximo. Até no Egito, não vou dizer que foi ele, não, mas que alguém disse que não tinha. Eu abri aqui. Temos um mito de um dilúvio primordial no Egito. Eu abri o livro de um especialista no tema. Especialista em literatura egípcia. Eu abri o livro dele aqui. Dezenas, centenas de artigos científicos publicados, fazendo paralelos entre a literatura bíblica e a literatura egípcia. Fiz lives aqui com o material dele. Usamos aqui o livro 101 mitos da Bíblia. Então, meu amigo, isso quer dizer o quê? Que o dilúvio existiu? Não. Quer dizer que existe uma mitologia, um mito comum cheio de nuances, cheio de variações e, obviamente, o dilúvio bíblico é oriundo dessas literaturas mesopotâmicas. Uma cópia, adaptação, uma redação, que esta redação, de acordo até com o professor Mário Liverani, é produto, é uma retroprojeção do que eles passaram ali em Babilônia. Tiveram contato com a informação em Babilônia, e o professor Mário Liverani, no seu livro, fala das enchentes em Babilônia. Fala de um campo específico, de uma região específica, que quando ela enchia, o efeito que acontecia, e as descrições são muito similares ao que tem na descrição bíblica do dilúvio. Porque o cara está vendo ali o fenômeno acontecer. E ele tem um mito já anterior escrito. Então ele constrói o texto nessa narrativa. Literalmente, ele constrói o texto com aquilo que ele observa da fenomenologia do dia a dia, da água ali, inundando a região, e com o que ele tem registrado no mito. Aí surge a mitologia do dilúvio bíblico. É só pegar o livro do professor Mário Liverani, Para Além da Bíblia. Inclusive, livro este que nós... E também tem um trecho no História de Israel e a História de Israel, que ele trabalha também um pouco esse tema. E nós estamos lendo na íntegra o livro Para Além da Bíblia, no canal Para Além da Bíblia. Estamos lendo o livro do professor Mário Liverani na íntegra em português. Tá bom? Então vai lá também, que eu estou lendo lá. Já vai ter a playlistzinha lá, em sequência. Tudo certo? Também estamos lendo outras obras, como por exemplo, também estou lendo o livro do professor José Alessandro Neves. Estou lendo lá o livro dele também, o que fizeram com a Bíblia, entre outras obras mais que eu irei ler. Como não? Como não? Como não? O mito apitar, o mito que está no hino apitar, qualquer fundamentalista pode baixar na internet. Como não? O quê? O próprio Ptah, Atom, do Akhenaton, o deus Atom, Aten,
Ele cria o universo, ele cria a existência. Ele cria a realidade material. Pitá cria. Pitá cria. Pitá ainda descansa. Depois cria tudo. Tá lá no achado arqueológico. Meu Deus. Que viagem é essa, mano? Eu li aqui o hino a Pitá. Nós lemos aqui. Estudamos sobre o deus Atom. De Akhenaton. Inclusive o Salmo 104. O Salmo 104 é uma cópia do hino a Atom. O relato bíblico da criação tem diversos paralelos com o hino a Pitá, onde Pitá é o criador. E ainda tem lá, Pitá descansou da sua criação. Como é que você mete uma dessa, mano? Assim, liso. Como diz aqui, a cara nem treme, o olho nem pisca. Que isso? Inclusive, Pitá cria a Eneida, a Assembleia dos Nove Deuses. E em outros mitos egípcios, por exemplo, de Atum. Que isso, cara? Caraca, mano. O cara nem treme, velho. Que isso? Que loucura, cara. Caraca. Deixa eu falar o seguinte aqui, ô querido fundamentalista. A Bíblia está cheia de politeísmo editado. Cheio de politeísmo editado. Editado na tua cara. Só que ele nunca vai te dar acesso à literatura especializada. Eu vou te dar. Eu vou te dar agora. Anota aí. Eu vou te dar agora. Eu vou te dar agora. Um exemplo. Pega o livro Yahweh em inglês. Esse livro está em inglês. Você vai baixar lá que você é preguiçoso. Yahweh e os deuses e deusas de Canaã. Digita isso em inglês no Google. Você vai encontrar o PDF desse livro. Vai traduzindo no Google Tradutor e vai lendo. Você vai ver o Frankenstein, Yahweh, que esse deus aí, mono, que ele é um Frankenstein. Ele se apropria de todos os outros poderes dos deuses cananeus e vai parar na Bíblia. Esse livro de John Day, esse livro, tá bom? Pega lá também o Mitos Hebreus, acho que é Mitos Hebreus, de Mark Cross. Se eu não me engano, Mark Cross, se não me engano, é Mitos Hebreus, ou Mitos ou Épicos, não lembro agora. O monoteísmo e a apropriação. Não, como é que é? Yahweh, o monoteísmo e a apropriação da adoração a Baal. Um negócio assim, em inglês também. De James Anderson. Só tô te falando de PhD. Isso é tudo livro de PhD, tá bom? Exegeta, arqueólogo, tudo doutor, PhD. Livros que não vai estar na sua editora evangélica. Ela não vai publicar para você, tá bom? Não vai publicar para você. Você vai viver preso no cativeiro. Exatamente, é um cativeiro isso aí. Eles não vão dar esse livro pra você, não. Tá? Caraca, mano. Que isso, cara? Que viagem é essa? Que isso, velho? O Ugarit and the Old Testament. O Ugarit e o Antigo Testamento. Digita em inglês, bota PDF, dá o Enter e pega. Você vai ver todas as imagens politeístas editadas. É editado mesmo, o cara tira o nome Baal e bota Javé. Ele tira o nome Anat, bota Javé. Ele tira o nome Mot, bota Javé. Tem textos do deus Mot, que são características atribuídas a Javé. Poemas, textos a El, que vai lá e vira Javé.
politeísmo está rolando solto. Só que se você, por exemplo, não ler os textos ugaríticos, se você não ler lá KTU 1 não sei o quê, KTU 2 não sei o quê, se você não ler os textos ugaríticos, você vai acreditar nessas pataquadas. Isso. Se você ouvir estas pessoas falando dos textos e você não ler os textos, você não vai aprender. Só de me ouvir falando, e aqui eu leio os textos ugaríticos, mesmo assim vai ser difícil você aprender. Pegue os textos ugaríticos como se fosse a Bíblia e comece a lê-los. Você vai ver todas as histórias lá. Vai ver a história de Josué lá, que é a história de Querer cercando o Din, que o El manda ele rodear o Din 7 vezes. Quer dizer, rodeia 6 vezes, no sétimo rodear, dá lá a sentença lá para o rei entregar a noiva. Que é um paralelo também com a Raabe lá, que é a única que se salva. Você vai ver paralelos com a história de Abraão, com a história de Daniel, que é o épico de Aquirat, ou Epopeia de Aquirat. Você vai ver paralelo de Sangar. Sangar na Bíblia, filho de Anat, que guerreia como Anat, que mata como Anat matou, lá no livro dos Juízes. Você vai ver hinos, cânticos que tem na Bíblia, que são porções de cânticos e hinos ugaríticos. Textos dos refaíns, que tudo tem ugarite. Milcu, que vai dar origem lá, provavelmente ao Moloque. Se você não lê, você tem que ler, pegar os textos ugaríticos e ler. E eles têm traduzidos em inglês e espanhol. Pegue os KTUs em espanhol, que é mais fácil até de você ler. E comece a ler tudo, igualzinho você lê a Bíblia. Se você é um meia-boca que nunca leu a Bíblia, você só vai à igreja, seu cabeçudo, e você nunca leu, você vai ler e não vai ver paralelo nenhum, mas a culpa é sua, porque você é um limitado. Já leu a Bíblia inteira, você? Você já leu a Bíblia inteira? Então não lê não, porque você nunca vai achar os paralelos. Agora, se você lê a Bíblia inteira, vai lendo, isso aqui está no Salmo 20. Isso aqui está no Salmo 74, 13. Isso aqui está no Salmo 29. Isso aqui está no Salmo 88. Isso aqui está no Salmo 82. Isso aqui está em Jó. Jó 26, 12. Isso aqui está em Isaías 19. Estou citando vários textos que têm paralelos atestados já. Pô! É igual você ouvir alguém falando do cilindro de Ciro e não ler o cilindro de Ciro. Cheio de paralelos, de sentenças do cilindro de Ciro no livro do profeta Isaías, livro das crônicas, livro dos reis. Mas se você não lê a tradução inteira do cilindro de Ciro, você lê, não é alguém falar para você, não, é você pegar a transcrição acadêmica e você lê o cilindro, você lê com seus olhos, você lê, não alguém lê para você, não alguém dizer o que tem no cilindro, você lê o cilindro, que já está traduzido, tem traduções acadêmicas para dar e vender em inglês, seu preguiçoso, porque a sua editora evangélica não vai publicar isso para você, na igreja não vão ensinar isso para você. A sua editora lá, casa publicadora, editora não sei o que lá, nova, não vai publicar para você, não vai te dar acesso a isso. Porque é mercado, religião é mercado, não é para te dar conhecimento. É para retroprojetar suas convicções, sejam elas verdadeiras ou falsas. A verdade custa esforço. Que finalizou o tema, né, pessoal? Então vamos encerrar o vídeo por aqui já também. Né, deu uma vaselinada ali, o Rodrigão, aí saiu do tema, já falou de ir em outro lugar, e muito bacana, valeu mais a pena, sinceramente, os 3 minutos ouvindo o Sacani do que o resto ouvindo as outras argumentações. Nós precisamos... Ia falar um negócio, deixar para lá, mas a gente tem que estar muito atento à literatura especializada acerca destes temas, para que nós possamos ter um real aprendizado acerca disso e não termos fundamentos do acho,
penso. Qual é a evidência? A evidência é essa, vamos ser imparcial. A imparcialidade é muito importante para a formação das novas gerações, estejam estas na religião ou não. Né? Porque quando falta a imparcialidade, quando falta o dado real para a pessoa, ela acaba virando fanático, fundamentalista e por aí vai. Né? E eu também sou pastor, então falo isso abertamente. Eu não tenho nenhum problema em falar abertamente das questões lendárias, folclóricas, mitológicas da Bíblia, que é um livro de uma religião. Beleza? Valeu, pessoal. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Calma. Meu amigo ateu, você já ia reclamar. Você é muito ansioso. Você já ia reclamar. Você ia reclamar. Ateu, você já ia reclamar. Ó, para com isso. Te amo, cara. Tamo junto aqui, pô. Vamos lá. Se você não crê em um Deus, tá tudo certo. Toca o barco. Desejo do fundo do meu coração, então, que a sorte e a fortuna lhe acompanhe. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew